Daqui a pouco nós vamos começar, irmãos. Estamos nos preparando aqui. Lançaram esse jogo mundial onde você podia sair pelas ruas e capturar uns monstrinhos. Lançaram esse jogo mundial onde você podia sair pelas ruas e capturar uns monstrinhos. E eu, um celular que não dá pra tirar foto.
Muito boa noite, então, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos reunidos mais uma vez para o estudo bíblico dessa noite. Nós estamos transmitindo também pelo Facebook da Quarta Igreja, além da congregação presbiteriana do Alvarenga. E lá no Facebook da igreja, então, está compartilhado o texto mesmo, da onde nós vamos estudar a parte de escatologia hoje, que fala sobre a segunda vinda, ou a volta de Cristo, a parúzia, enfim, são nomes aí sinônimos do mesmo evento, né? A volta de Cristo. Então, para quem se interessar, vai lá no Facebook da igreja e acompanha lendo o estudo que nós vamos fazer, certo? E aqui nós vamos, então, vocês vão poder ver as explicações, interagir um pouco mais, quem sabe. Vamos orar nesse instante, vamos pedir a graça de Deus sobre a vida de todos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados. Se temos Te ofendido em algo, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, nos limpe e também nos capacite para estudarmos a Tua Palavra, para compreendermos, para vivermos ela sem dúvida, ó Deus. Abençoa a vida de cada irmão que nessa noite se junta a nós para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, faça uma morada em nosso coração para que essa palavra habite ricamente, para não pecarmos contra o Senhor. E que assim também possamos viver uma vida digna, ó Deus, daqueles que Te aguardam. Abençoa os lares, os irmãos, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nossa boa noite a todos os irmãos que estão aqui conosco. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar aqui já o nome do pessoal. O Toninho, Nivaldo, Deus abençoe a Miriam, o Léo, a Neia está conosco também, a Sandrinha, a Nice, Deus abençoe Nice, a Adriana, minha esposa, Deus abençoe, a Joana, o Alaerte, mais uma vez, a Denise, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de cada irmão, tá bom? O estudo, como eu disse, está lá no Facebook da igreja, portanto. Vamos lá. Vamos ver o que diz a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite aqui, no estudo que nós estamos fazendo de escatologia. Deixa eu correr aqui, que já estamos um pouquinho atrasados. Nós paramos na página... Um minutinho só. Paramos na página 26. Vamos retomar um pouquinho antes aqui. Paramos, né? Demos uma lidinha aqui, nós paramos na página 26. Vamos voltar na página 25 lá. Texto sobre um retorno iminente. Falamos do problema em que alguns teólogos encontram nos textos bíblicos, achando que Jesus previu a parúzia, mas ao mesmo tempo ela não aconteceu. Portanto, Jesus havia errado, ele havia se enganado e ele morreu assim, desafeiçoado, porquanto não deu certo as suas previsões, né? Nós já sabemos que isso não está certo. Então nós estamos aí com a graça de Deus estudando a palavra, mostrando que Jesus não errou coisa nenhuma. É o sentido com que as pessoas interpretam muitas vezes as escrituras que estão errados. Né? Esse sentido está errado, melhor dizendo. Então vejamos aqui, mais uma vez esse ponto, e a gente retoma aqui. Então página 25, calma aí. É isso aí. Página 25 da nossa apostila. Texto sobre um retorno iminente. 9.2.1. Diz assim: antes de mais nada, observe que alguns desses textos estão entre os assim chamados discursos apocalípticos de Jesus, e que nele Jesus claramente diz
A respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Nós citamos aí Marcos 13, 32 e 33. Então, o nosso argumento é o seguinte: se Cristo sabia ou não sabia, né? Será que ele se contradisse? Teria Jesus se contradito, né? Ele diz aqui que ninguém sabe o dia. Então, por que ele marcaria um dia, né? Então, será que Jesus tinha se contradito? É óbvio que não, né? O que nos resta, portanto, é saber o que realmente Jesus quis dizer ao afirmar a iminência da vinda do Filho do Homem e do reino de Deus em poder e glória. E que aquela geração testemunharia tais eventos. Então, né, o que Jesus quis dizer com que ele disse? É isso que nós temos que interpretar, correto? É possível que a melhor maneira para solucionarmos a questão já tenha sido dita nesse estudo, falamos aqui. Nos referimos à forma de como as revelações foram dadas pelos profetas e de como, ao mesmo tempo, elas eram entendidas por seus contemporâneos. Isto é, como se fosse apenas uma, mas que na verdade tratava-se de uma série de profecias concatenadas, em forma de cordilheiras. Em outras palavras, o que nós estamos falando é o seguinte, é que Jesus, ele também é um profeta. Então, ele quando dá a revelação, ele dá a revelação inteira. Quando ele está falando da sua volta, ele está falando também da sua ressurreição. Só que entre a ressurreição e a volta de Cristo tem um longo tempo, nós estamos vivendo isso. Só que, a princípio, para quem escuta, parece que é uma só profecia, correto? Então, a solução do que as pessoas acham que Jesus errou está justamente nisso. Jesus é um profeta, nós temos que interpretar as profecias de Cristo da mesma forma que nós interpretamos as profecias do Antigo Testamento. E as profecias do Antigo Testamento, nós sabemos hoje em dia que elas não se cumpriram totalmente, se cumpriram apenas uma parte dela, certo? Então, é uma cordilheira de eventos, vários eventos, mas apenas alguns aconteceram. Quando nós abrimos lá em Joel capítulo 2, por exemplo, nós vemos que a descida de Pentecoste, né, está relacionado com o final dos tempos, né? O final dos tempos. Mas o que aconteceu? Já desceu o Espírito Santo, mas ainda não chegou ao final dos tempos. Mas lá em Joel está como se fosse uma profecia só. Então essa é a forma de nós interpretarmos também a profecia de Cristo acerca da sua volta, certo? Ele não se contradisse coisa nenhuma. Essa é a nossa argumentação, portanto, né? Vamos aqui. O texto está pulando. Bom, então nós continuamos aqui. É possível que a melhor maneira para solucionarmos a questão já tenha sido dita nesse estudo. Nos referimos à forma de como as revelações foram dadas pelos profetas e de como, ao mesmo tempo, elas eram entendidas por seus contemporâneos, isto é, como se fossem apenas uma, mas que na verdade tratava-se de uma série de profecias concatenadas em forma de cordilheiras. De tal maneira que quem as visse, ou quem visse essas profecias, sem atentar aos detalhes, acharia que era apenas um mesmo evento. Em outras palavras, para Jesus Cristo, a ressurreição e a parúzia faz parte do mesmo evento. Eles fazem parte do mesmo evento. Portanto, fazem parte do mesmo evento. Então, paramos aqui na aula passada. Numa típica condensação profética. O que é uma condensação? É um ajuntamento, uma aglutinação. Jesus predisse que muitos dos que estavam vivos durante seu ministério terreno testemunhariam a sua ressurreição, que em certo sentido faz parte da vinda do reino de Deus, certo? É uma só profecia. Então, nós estamos falando da glória. Jesus vai voltar em glória. Ele vai voltar em glória. Ele não vai voltar mais como aquele bebezinho, né, pobrezinho. Agora não, ele volta como rei, né, como homem, mas em glória. Então, a glorificação de Jesus começou na ressurreição. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, é um fato, né? É a glorificação de Cristo. Então, a partir da ressurreição, né, ele foi glorificado, agora subiu ao céu, está intercedendo até que se cumpra o tempo.
E então ele volta em glória para julgar, para fazer justiça. E aí então tudo, vamos dizer assim, foi tudo profetizado algumas vezes como um só evento, como Cristo falou, mas são eventos distantes um do outro, né? São pontos de um mesmo evento, vamos dizer assim, a ressurreição e a volta de Cristo, tá certo? Fazem parte do mesmo evento, da mesma profecia, só que com tempos de distância entre um e outro. Vocês estão entendendo? Então, nessa típica condensação, né, Jesus prediz aquelas pessoas que a sua ressurreição, portanto, faz parte desse evento da volta dele em glória, né? Bem como significa que a sua ressurreição é a garantia para o acontecimento subsequente que perfaz toda a profecia, ou seja, a parúzia. Então, nós vamos ver no Novo Testamento, quem sabe ainda hoje, que os escritores do Antigo Testamento, eles falam assim com uma certeza tão grande sobre a volta de Cristo. Isso não é sem motivo. Por que eles falam da certeza da volta de Cristo? Porque a ressurreição aconteceu. Então, assim como os eventos do Novo Testamento estão fundamentados nos acontecimentos que foram previstos lá no Antigo Testamento, agora também a nossa certeza descansa no que já aconteceu. Por exemplo, na ressurreição. A ressurreição é a prova de que Deus está cumprindo item por item tudo o que ele prometeu na sua palavra. Tudo o que ele prometeu através dos profetas, através de Jesus Cristo. Então a ressurreição é a garantia, nós colocamos aqui, a sua ressurreição é a garantia para os acontecimentos subsequentes, que perfaz toda a profecia. Né? Então faz parte da profecia, a ressurreição já faz parte da glorificação. Por isso que Jesus Cristo então falou, e as pessoas muitas vezes entendem que Cristo falhou. Ele falou que viria, ele falou como se viria no tempo dele. Não é que ele falou como se viria no tempo dele. Para Cristo, para Deus, isso já se realizou. É uma certeza profética. Né? E nós descansamos no fato de que isso já começou. Quando? Quando Jesus Cristo ressuscitou. Então a ressurreição é a certeza de que o restante dessa profecia vai acontecer exatamente como Cristo predisse que aconteceria, certo? Que é a parúzia, que é a volta dele em glória, né? Já ressurreto, portanto. Bom, nós continuamos aqui na apostila dizendo assim, outro problema que agrava a questão do atraso da parúzia em relação aos teólogos radicais é a expressão esta geração. Então, para eles, quando Jesus disse esta geração verá, né, para eles tem um sentido muito forte, que Jesus estava falando, portanto, e errou, né, que voltaria para aquela geração. Jesus não está falando que voltaria para aquela geração, ele está dizendo que o fato começaria e aquela geração testemunharia, portanto, o início, não é, desses eventos que prefiguram a parúzia, que começa com a sua ressurreição. E aqueles ouvintes de Jesus, portanto, foram testemunhas, né? Alguns dos que estavam ali, né, foram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Tá certo? Então nós colocamos aqui, né, desse problema. Que outro problema que agrava a questão do atraso da parúzia em relação aos teólogos radicais é a expressão esta geração dita por Jesus em Marcos 13:30. E os paralelos, Mateus 24:34 e Lucas 21:32. Vamos ler Marcos 13:30? Vamos lá, para a gente tomar pé aqui da situação mais ainda um pouco. Marcos 13:30. Diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que é tudo o que vai acontecer? Lembre-se que o discurso é grande. Né? Ele não está falando só sobre a sua segunda vinda. Né? Ele está falando sobre
Ele começa falando no capítulo 13 sobre o sermão profético, a destruição do templo. A destruição do templo, que ocorreu no ano 70, lá de 70 depois de Cristo. Portanto, na era apostólica mesmo. Mas Jesus está falando em relação ao templo lá que ele falou, ou está falando em relação ao templo dele, o corpo dele, que era templo do Espírito Santo? Então perceba, né? Ele está falando sobre as duas coisas. Ele está falando sobre as duas coisas. Então, é sobre isso, esse é o tema dele, dessa destruição do templo, né? Que vão tentar destruir o templo, mas que ele vai reedificar. Ele vai dizer no verso 2 do capítulo 13, mas Jesus lhe disse, vê essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Né? E ele vai dizer aqui no contexto que haverá antes guerra, rumores de guerras. Então percebam que essas coisas estão acontecendo. Aconteceram no tempo de Jesus, acontecem durante esse período e vão acontecer até a vinda de Cristo. Então Jesus não está marcando um dia para a sua volta, como os teólogos radicais, os liberais querem dizer. Mas ele está fazendo um sermão profético. Um sermão que tem aplicação presente e um sermão que tem aplicação futura. E o que vai acontecendo no presente vai dando garantia de que aquilo que acontecerá, que está prometido, também ocorrerá no futuro. Tá certo? Então, essa é a interpretação correta das Escrituras Sagradas. Vamos lá, vamos continuando aqui na apostila. Bom, então esse é um problema para os radicais, né? Que Jesus falou, esta geração. Segundo esses teólogos sustentam, a expressão refere-se à geração das pessoas que viviam no tempo em que Jesus proferiu tais palavras. Porém, para os mais ortodoxos, como Grosched, teólogo holandês, 1881 a 1972, a expressão esta geração tem um sentido mais qualitativo que temporal. Né? Sabe quando João Batista falou essa raça de víboras? Né? A raça de víboras era daquelas dos fariseus e dos saduceus da sua época, mas é também de todo falso religioso, que até hoje continua sendo raça de víbora. Né? Por exemplo, Jesus falou que ficaria fora do reino de Deus os cães. Os cães é uma referência aos saduceus, aos fariseus, aos maus religiosos da sua época. Só que em Apocalipse continua com essa expressão, os cães ficarão de fora. São os cachorros, né? Os cãezinhos que nós temos em casa, né? Embora esses não tenham espírito e por isso não vão herdar o céu, isso não quer dizer que o novo céu e nova terra não haverá animais, a expressão ali cães se referindo ainda a esse tipo de pessoa. Né? São pessoas que estão fora do reino de Deus. Então perceba, as expressões elas foram ditas principalmente por Jesus e os apóstolos com uma abrangência muito maior do que você lê literalmente, né? Olha, Jesus está falando isso para essa pessoa. Não, Jesus está falando para essa pessoa, só que essa pessoa representa uma classe de outras pessoas. Percebe? Então aqui, esse teólogo holandês, o Groscheider, ele fala o seguinte, esta geração ela é mais qualitativa que temporal. Né? Significando assim a humanidade em geral, todas as pessoas da humanidade testemunharão isso, certo? Mesmo porque na volta de Cristo até os mortos serão ressuscitados, né? Ressuscitarão para que sejam julgados. Então todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus. Portanto, toda geração, toda a humanidade vai testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Correto? Então, quando ele fala essa geração, o sentido é mais qualitativo que temporal. Para o Groscheider, né? Outros, no entanto, entendem essa geração como se referindo ao povo judeu. São interpretações, nós estamos dando interpretações do texto
falamos dos teólogos liberais e agora estamos falando de teólogos mais ortodoxos, mais da nossa linha, né, que tentam entender o texto, tá certo? Então, outros, no entanto, entendem essa geração como se referindo ao povo judeu, continuando a existir até o fim dos tempos. Essa geração é que os judeus jamais acabariam até a volta de Cristo. Mas parece-nos que quem melhor opinou corretamente a esse respeito e mais se aproximou da solução foi o Anthony Huckman, que é o autor desse livro aqui. Não sei se vocês vão ver, vai ver o nome ao contrário, né? Então, o Anthony Huckman, o nome do livro dele é A Bíblia e o Futuro, né? Então, esse autor aqui, para nós, é o que mais se aproxima da interpretação mais verdadeira sobre o que Jesus quis dizer com esta geração, né? Então ele vai dizer o seguinte, ele vai escrever o seguinte, o Huckman, está lá na apostila. Ao tentarmos chegar a uma conclusão acerca de uma interpretação dessa difícil passagem, devemos ter em mente duas coisas. Primeiro, o propósito de Jesus ao proferir essas palavras não é fornecer uma data exata para a sua volta, certo? Veja o verso 32 aí, né, da questão aí de Marcos 13. Então, o mesmo texto que eles falam que Jesus marcou uma volta, Jesus está dizendo no verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho senão o Pai. Então, Jesus está se contradizendo, ele está marcando a hora, mas está dizendo que ninguém sabe. Ora, então não é isso. Então ele está dizendo outra coisa além, né, que vai além da mera palavra, né? Então o Huckman ele vai dizer isso, né? Que Jesus ele está querendo indicar outra coisa. Não é fornecer a data exata para a sua volta, mas antes indicar a certeza do seu retorno. Este ponto é enfatizado no verso seguinte. Ele vai dizer o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo o que ele está dizendo vai acontecer. O que Jesus quer enfatizar é isso, ó, que vai acontecer e não é marcar data. Segundo, parece arbitrário e injustificado impor qualquer tipo de limitação às palavras, sem que tudo isso aconteça. Uma vez que tal limitação, na verdade, faz Jesus dizer sem que algumas dessas coisas aconteçam. Embora seja verdadeiro que o discurso registrado em Marcos 13 partiu do contexto de uma predição sobre a destruição do templo, lembram-se lá que eu li o verso 2? O discurso em si inclui terremotos e fomes, no verso 8. Tá? Você pega Marcos 13 e você vai ver no discurso lá. Começou por causa da destruição do templo, né? Esse foi o início do discurso de Jesus. Mas ele vai falar sobre terremotos e fomes, verso 8. Pregação do evangelho em todas as nações, versos 10. Perseguição por causa do evangelho, versos 12 e 13. Tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca, jamais haverá, verso 19. Prodígios no céu, verso 24. E a vinda do Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, verso 26. Quando, mais adiante no discurso, verso 30, Jesus diz: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, qualquer interpretação dessas palavras que exclua algum dos itens recém-mencionados parece ser forçada, diz o Huckman. E é verdade. Você não pode interpretar isso como os teólogos liberais fazem, dizendo assim, Jesus previu que ele voltaria e isso não aconteceu, então Jesus se frustrou. Né? É isso que eles dizem. Ora, Jesus não disse que ele voltaria naquele tempo, para começo. E segundo, ele concatenou vários eventos à sua volta. Ele amarrou isso à sua volta. Então, se não aconteceria, ou se não aconteceu enquanto Jesus estava aqui na Terra, isso quer dizer que Jesus estava falando outra coisa que esses teólogos interpretam, né? Então, qualquer interpretação dessas palavras que exclua algum dos itens recém-mencionados parece ser forçada. O que eles falam? Eles isolam essa questão de que Jesus fala somente que não acontecerá essas, né,
a palavra não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, isolam esse versículo, e essa é uma característica mesmo das heresias. As heresias geralmente tiram o texto do contexto e tentam explicar, geralmente à luz do literalismo, né? Tentam ser literais explicando o versículo, e nem sempre, né, a Bíblia ela é literal. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou a porta, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não são frases metáforas? Não é? E muitas vezes essas metáforas Jesus usa nas parábolas, né? Dizendo que das ovelhas, né? A ovelha nós sabemos que é uma metáfora usada para fiel, para membro de igreja, para crente no Senhor Jesus Cristo. Ele usa a parábola do lobo. Quem é o lobo? Né? É o falso profeta, mas é uma metáfora. Ele usa a metáfora do lobo, na parábola do lobo, a metáfora do lobo. Né? Então, Jesus, os sermões de Jesus são ricos em metáforas, né? E em conteúdos que excedem a letra, a literalidade, né? Ele não é como um escritor que tenta colocar nas suas palavras simplesmente aquilo para aquela hora, mas como os demais profetas escreviam também com uma abrangência grande de tempo, né? Jesus também, nas suas palavras, nos seus sermões, as suas palavras vão expandir, né? Vão exceder a mera interpretação literal da palavra. Vai significar muito mais do que aquilo. Tá certo? Então, o Huckman entende assim, e essa é a melhor interpretação que nós enxergamos para essa metáfora que Jesus usa no verso 30 de Marcos 13:30, né? Marcos 13:30. Ele já falou um monte de coisa lá e tem que analisar tudo o que ele disse, não somente o versículo ou a frase, como fazem os liberais. Ainda devemos observar que a palavra geração, genéa no grego, é encontrada nos evangelhos sinóticos, tanto com o significado qualitativo quanto temporal, certo? Então, para vocês verem como Jesus usa certas palavras com amplo sentido, né? Nós encontramos isso em vários textos. Por exemplo, Marcos 8:38. Abra aí a sua Bíblia. Marcos 8:38. Olha aí. Diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ora, ninguém, nem os liberais aqui argumentam que essa geração aqui é a geração que representa o mundo inteiro, todas as gerações. Sempre haverá uma geração adúltera. Ok? Então sempre. Então, as palavras não são tão temporais, né? Não é tanto no sentido temporal, mas no sentido do qualitativo. Sempre haverá geração adúltera. E essa geração adúltera, Jesus é uma mensagem para todas as épocas. Ok? Outros textos também ainda. Vejamos aí. Nós vimos Marcos 8:38, certo? Vejamos Mateus 12:45. Mateus 12:45. Eu não vou ver todos os versos com vocês, mas vocês podem ver depois mais cuidadosamente, lendo a apostila. Mateus 12:45 diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então, essa geração perversa é uma metáfora para as gerações de todas as épocas. Todas as épocas.
né? Não acontecia isso só na época de Jesus. Jesus não está falando especificamente para aquelas pessoas da sua geração, mas é aplicado a todo perverso, né? Que abre a sua vida para os demônios trabalharem, para o diabo trabalhar, para o mal trabalhar. Ok? Então essa é a geração perversa, essa é a geração adúltera. Então, quando Jesus está usando ali em Marcos 13:30 também, que não, acontecerá essa coisa nessa geração, né? Ele usa lá, né? Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, o termo é esse, em Marcos 13:30, então necessariamente não é aquela geração. Não é aquela geração, mas é toda a geração que vai testemunhar, ouvir de Jesus Cristo, né? E toda a geração que é representada na volta, porque na volta todo mundo vai ressuscitar e vai ter que confessar, né, que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará isso. Tá certo? Então, em Mateus 23, 35 e 36, no fim do discurso em que Jesus censura os líderes religiosos, afirma que para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, encerrando com todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Sobre a presente geração. Jesus estava falando do pecado do povo antigo, tá certo? Do povo da época de Abel e de Zacarias, que maltrataram os profetas. Mas Jesus está dizendo, ele usa a expressão presente geração. Por quê? Porque sempre houve gente má na época dos profetas, que mataram os profetas, na época dele, e sempre haverá, né? Diga-se o que está ocorrendo agora na China, a grande perseguição, destruindo os templos, matando os cristãos, levando eles, jogando no cárcere, destruindo, prendendo quem até faz culto online, né? Ameaçando de tomar as crianças. Então tudo isso está acontecendo hoje em dia. Então o mal, a geração adúltera, a geração que mata profeta, ela sempre vai ocorrer, certo? Durante a existência humana, né? Desde quando o mundo é mundo, desde o pecado, a entrada do pecado no mundo, até a vinda de Cristo, né? Quando ele vier, ainda vai continuar essa maldade, né? Então, o que Jesus fala tem uma aplicação ampla, certo? Ele encerra, portanto, lá em Mateus 23, 35 e 36, dizendo: todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. No entanto, é óbvio que a presente geração não pode ser restrita somente aos judeus. Tá certo? Não pode ser restrita somente aos judeus, ouvintes ou apenas da época de Jesus, mas que eles apenas representavam os pecadores de todas as épocas. Porque o contexto se refere tanto aos pecados passados, né? Olha o verso 35, né? Cadê aqui? Vamos lá. Mateus 23, 35. Vamos lá. Olha aí o que diz o verso 35. Mateus 23, 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Então, Jesus, aqueles pecadores da época de Jesus representavam aqueles pecados também, né, anteriores, da mesma forma que representavam também os pecadores futuros. Então, a palavra de Deus sempre é atual. Você não pode isolar ela e dizer assim, não, né? Não, de fato, algumas coisas são ditas, você precisa interpretar, né? Primeiro saber a forma literária em que aquele texto foi escrito, né? É um texto de advertência, né? É um texto apenas descritivo, narrativo, é uma coisa. Mas aqui não.
Jesus Cristo está fazendo um sermão, e um sermão, ele tem aplicação para o público, né? Para o público que está ouvindo e para o público que não está ouvindo, né? Quer tenha nascido ou quer vá nascer, né? Você pode pegar, por exemplo, um sermão de Billy Graham, que já morreu, e ouvir hoje, ser edificado hoje. Essa palavra é para a sua vida, né? É para a sua vida. Você pode pegar um texto do reverendo Francisco, ele está pregando na igreja, e assistir em casa. Você não teve presente no culto, mas você está ouvindo na sua casa. Um dia, 2 dias, 3 dias depois, e a palavra vai falar ao seu coração. Por quê? Porque é um texto prescritivo, ordenativo, né? É um sermão. E é isso que Jesus está fazendo. Ele não está pregando somente para aquelas pessoas da sua época, né? Ele está pregando e está dando exemplos que vão além daqueles simplesmente que estão ali no seu discurso. Correto? Então, essa é a forma correta de interpretar os sermões de Jesus. E aí, provar que Jesus não se contradisse coisa nenhuma, que Jesus ele não morreu triste consigo porque errou a sua vinda, como dizem aí os liberais e os falsos profetas. Tá certo? Então, nós falamos aqui, interpretada dessa forma, a declaração de Jesus surge como uma conclusão lógica ao discurso que começou com a proclamação da destruição de Jerusalém, como punição pelo endurecimento de Israel. Tá bom? Vamos lá. Para encerrar essa parte aqui sobre resolver esse problema do atraso, né? Tudo isso que nós estamos falando é em relação ao problema que os teólogos liberais levantam sobre o atraso da parúzia. O atraso da parúzia foi um nome cunhado na história para dizer que Jesus errou a sua volta, né? Errou quando predisse sobre a sua volta, que era para a sua geração. Mas nós estamos vendo aqui na exegese da Bíblia e do texto que eles citaram, que Jesus não se enganou coisa nenhuma, mas o que ele estava dizendo ia muito mais além, como todas as profecias dos profetas. Ok? Então aqui continuando diz assim: o terceiro texto em questão é Mateus 10, 23, que não encontra paralelo nos outros evangelhos sinóticos. O que dissemos acima sobre a condensação profética deve ser também levado em conta nesse texto. Ao falar aos discípulos, frequentemente Jesus juntava eventos próximos a eventos futuros mais distantes. Era assim que os profetas falavam. Falava de eventos próximos como se ele fosse tudo um evento só. Tá? Assim como ocorre com algumas profecias do Antigo Testamento. Exemplo, Joel 2, 28 a 32. Nós já falamos sobre esse caso de Joel, que a profecia do derramamento do Espírito está junto com a vinda, né, de Cristo e, portanto, o final dos tempos. Né? Os materiais se desmanchariam em fogo e tudo aquilo está lá em Joel. Né? Só que não aconteceu ainda, né? Não acabou, não veio o fim do mundo, mas já aconteceu a descida do Espírito Santo, não é verdade? Então, isso ocorre também. Jesus ele prega dessa maneira. Vamos ver o texto em questão, Mateus 10, 23. Veja aí. É aquilo que eu falo. Se você isolar um texto fora do contexto, você vai inventar um monte de doutrina aí, como ocorre aí na humanidade aí, né? Com os falsos profetas enganando as pessoas, dizendo, tá vendo? Está aqui na Bíblia. Né? Mas não esqueça que o diabo também, ele interpelou a Jesus Cristo, ele tentou a Jesus Cristo com a palavra de Deus, descontextualizando, dizendo o que estava escrito na palavra de Deus. Só que Jesus, o que diz? Ele contesta o diabo também citando a palavra, porque Jesus conhecia a palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra, porque muitas pessoas aí usam isso, né, de maneira maléfica, iludem as pessoas isolando um texto, dizendo, tá vendo? Está escrito na Bíblia. Aí você não conhece a Bíblia, você não estuda a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não sabe o que é contexto remoto, contexto próximo,
E aí você vai dizer, olha, ele está dizendo mesmo tal, e de repente acaba no engodo aí, né? Numa enrolação. Mas olha o que diz aí o texto que eles citam como Jesus errou. Mateus 10, 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E é esse texto, principalmente, que eles dizem que Jesus errou. Que Jesus esperava que antes dos discípulos acabarem com a sua pregação em Israel, ele já retornaria, mas isso não ocorreu, então Jesus morreu frustrado, porque Jesus errou, Jesus predisse. E se Jesus errou, Jesus não é Deus, porque Deus não erra, Deus não peca, Deus não falha, né? E aí todo o cristianismo rui, percebe? Então não tem como ser crente, né? Da forma que os liberais são. Nós não enxergamos dessa maneira, tá certo? Não tem como. Pessoal, até agora alguma pergunta aqui? Vamos ver aqui no... Deixa eu ver aqui se tem alguma... Não, na igreja não. Aqui tem alguma pergunta? Não? Ok. Boa noite, Reverendo Francisco também, que está conosco. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui a nossa explicação do texto, tá certo? Então, Mateus 10, 23, vocês leram aí, né? Se você ler só o versículo, dá a impressão mesmo que os liberais têm razão. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. E quem fala isso aí é Jesus, né? Então, vamos ver a explicação aqui. O texto encontra-se numa seção sobre o comissionamento de Jesus aos 12 apóstolos. Primeira coisa é você verificar aonde está, localizar esse texto, dentro de um contexto. Né? Porque um versículo está dentro de um contexto maior. Jesus está falando a quem? Por quê? Sobre o quê? Qual que era o assunto principal? Qual que era o objetivo? O que Jesus queria transmitir? Tudo isso faz parte da exegese e do contexto. Você não pode isolar um versículo simplesmente e querer montar uma doutrina. Não, Jesus falou isso aqui. Né? Então, Jesus muitas vezes chamou, né, os fariseus de raça de víboras. Mas há versículos em que Jesus ele elogia o farisaísmo. Né? Então, perceba, a gente não pode montar uma doutrina em cima do versículo. Então, aqui, ó, o texto encontra-se numa seção sobre o comissionamento de Jesus aos 12 apóstolos e as instruções sobre o principal ministério deles, que é evangelizar. Então, esse texto de Mateus 10, 23 está dentro de um texto, né, que Jesus está falando sobre o ministério apostólico, que é a evangelização. Num sentido mais amplo, essas instruções de Jesus se aplicam ao ministério de todos os evangelistas e pastores. É aquilo que eu disse. O sermão, ele tem uma aplicação futura, não é somente para aquele momento. Né? Então, se for somente para aquele momento, nós não precisaríamos ler o Antigo Testamento. O que alguns fazem aí. Dizem que o Antigo Testamento não tem validade mais. Né? Ou mesmo o Sermão do Monte, Jesus não pregou para uma série de pessoas, né, que estavam seguindo ele, os seus seguidores, serve para nós também? Lógico que serve. E por que serve? Porque as palavras de Jesus, como a palavra de qualquer sermão, né, dos apóstolos também, tem uma aplicação futura. Então, Jesus estava falando acerca do ministério dos apóstolos e no sentido mais amplo, ele deu instruções que se aplicam ao ministério de todos os evangelistas e pastores de todas as épocas. Porque o que Jesus transmitiu aos seus apóstolos deveria e foi transmitido aos outros, né, que vieram depois dos apóstolos. Veja só Mateus 28, 20. Quando acaba o Evangelho de Mateus, o que Jesus diz? Mateus 28, 20. Olha lá.
Ele fala o id, né? A grande comissão, id por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja que os ensinamentos de Cristo, eles devem ser perpetuados. Perpetuados. Atos capítulo 2, verso 42 também. Vamos lá. Atos 2, 42. Então, irmãos, é um pouquinho mais difícil essa sessão, né, desse estudo sobre a escatologia, mas é muito importante, porque senão nós somos iludidos, né? Olha lá, Atos 2,42 diz o seguinte: e perseveravam, é a igreja primitiva, começando a igreja, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina? É um corpo de ensinamento. Um corpo são os dogmas da igreja, são os ensinamentos da igreja. E perseveravam, então, se montou, logo depois, né, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, foram se escrevendo os evangelhos, foram se escrevendo as cartas apostólicas, e a igreja vivia ali, estudava o quê? As palavras de Cristo perpetuadas nesses ensinamentos dos apóstolos, que chamava-se doutrina dos apóstolos. O corpo, né, apostólico, então, produziu esses documentos que nós temos hoje, que é o Novo Testamento. Tá certo? Então, aí perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós vemos que logo depois da ascensão de Cristo, sua ressurreição e ascensão, né, tudo aquilo que ele ensinou foi passado, né? Foi mandado, Jesus mandou lá, como nós vimos em Mateus 28, 20, e os apóstolos fizeram justamente isso, transmitiram aquilo que ouviram para pessoas. Veja o que Timóteo diz lá em 2 Timóteo 2,2. As ordens que ele dá para o seu, né, o seu discipulado, talvez seu principal discípulo, Timóteo. Né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Veja o que diz aí. 2 Timóteo 2, 2. E o que de minha parte, o que, irmãos, ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Para que transmitir? Para instruir a outros. Então esse é o legado. A igreja, Jesus deixa um legado aos apóstolos, os apóstolos transmitem esse legado ao substituto dos apóstolos, que são os bispos, os pastores, né? E esses pastores agora transmitem a outros pastores e a igreja de Cristo. Tá certo? Então, o que Jesus está falando, tudo isso para nós falarmos, que o que Jesus está falando em Mateus capítulo 10, 23, faz parte de um contexto que deve ser transmitido, não é somente para aquela geração, né, que ele está se referindo, tá bom? As cidades de Israel, que está lá em Mateus 10, 23, até que, né, enquanto eles estavam pregando ali as cidades de Israel, portanto, implica em que Israel deve ser um constante campo missionário para a igreja, talvez possa significar isso, tá certo? De que Israel é um eterno campo, né? É um constante campo missionário para a igreja, em todas as épocas, ou mesmo podendo significar que Israel se representa todo mundo. Então, antes que o evangelho seja pregado em todo o mundo, né, nesse período Cristo volta. Então faz mais sentido. As palavras de Cristo, elas têm assim uma amplitude, ela vai além do que a mera letra ali está significando, tá certo? Quando você olha para o contexto, o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer muito mais do que simplesmente você isolar o versículo e ler lá. Tá bom? Veja só, né, como Israel pode significar todo mundo. Mateus 24, 14. Vamos lá, volta lá. Mateus capítulo 24, verso 14.
E será pregado esse evangelho, lembram-se que lá ele está instruindo os discípulos a pregar o evangelho, está dentro de um contexto de discipulado, de envio dos discípulos a pregar o evangelho, né? Nas cidades de Israel. Por que na cidade de Israel? Porque os discípulos deveriam começar a pregar por Israel, né? Lembra-se Atos 1:8, e por toda, né? Por toda a Judéia, Samaria, depois até os confins da terra, mas começaria ali na Judéia, em Israel, tá? Eu estou me referindo agora a Mateus 24:14. E será pregado esse evangelho do reino, aonde? Por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então o que, irmãos? Então virá o fim. Tá? Esse é uma das... das questões que são levantadas para a vida de Cristo. O evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Não necessariamente a todas as pessoas do mundo, mas em todo o mundo. Tá certo? Todo mundo. E hoje nós sabemos que Cristo pode voltar a qualquer momento, porque o evangelho já está sendo pregado em todo o mundo. Alguns lugares em perseguição, tal, mas todas as pessoas, né, podem ter contato com o evangelho. Os que menos podem ter são os índios, né? Mesmo assim, a igreja está empenhada em missões para levar o evangelho a essas pessoas também que não foram ainda alcançadas pela civilização, tá certo? Mas o mundo está sendo evangelizado. Então essa era uma das questões para que Jesus voltasse. E naquela época ainda o mundo, pelo contrário, estava no início da pregação do evangelho, né? Veja também Marcos 13:9. Marcos 13:9. Marcos 13:9 diz: Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. É isso? É isso mesmo. Mas é necessário que primeiro o evangelho, o 10 também, tá? Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Todas as nações. E aí há uma discussão aqui exegética, né? Que nações, portanto, não incluiria tribos indígenas. Mas, enfim, é uma discussão que mais para quem faz missões mesmo, quem está mais empenhado nessa área, né? Não vem ao caso nosso aqui. Mas, de qualquer forma, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Tá certo? Então, analisar Mateus 10:23, tirando ele do contexto, né, realmente vai inventar-se uma heresia tal qual os pastores, as religiões, as igrejas liberais hoje fazem, dizendo que Jesus Cristo não sabia, né, não conhecia e, portanto, errou o dia da sua volta. Ele esperava e morreu, então, constrangido, né? Tá certo? Mas tudo isso não tem fundamento bíblico quando nós estudamos as Escrituras Sagradas à luz, portanto, de uma exegese saudável, em que envolve todas as Escrituras e não somente o versículo. Vamos lá? Seja qual for o significado real que Jesus quis dar ao acrescentar as cidades de Israel, vamos ler de novo o versículo, né? Porque a gente fica falando e esquece que estamos falando tudo isso para explicar Mateus 10:23. Porque os liberais dizem que Jesus errou nessa previsão aqui. Mateus 10:23. Então a nossa argumentação é que Jesus não errou. É que esse texto está dentro de um contexto, né, em que Jesus estava enviando os discípulos, né, e que as palavras de Jesus significam ou vão além daquilo que a mera letra fala, diante do contexto de tudo que ele está falando. Olha lá, Mateus 10:23 diz assim:
Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então os liberais dizem, tá vendo? Jesus estava prevendo a volta dele antes que os discípulos acabassem de pregar em Israel. A verdade é que os discípulos não acabaram de pregar em Israel nem quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, ainda não havia acabado de pregar. Israel não estava totalmente evangelizado. Isso, né, a própria história da igreja demonstra. Então é totalmente pífio esse argumento de que Jesus aqui estava se referindo ao simples fato de que os discípulos, em uma pegada só, 12 discípulos apenas, conseguissem evangelizar em questões de meses aqui que foi, né, quando Jesus envia os 70 lá, né, evangelizar toda Israel. Né? Israel tinha montanhas, tinha vales, tinha cidades, né? Embora não seja um país muito grande, mas não se evangeliza, né, um lugar tão amplo e tão inóspito, principalmente na época dos apóstolos, em questões de meses, com 12 pessoas apenas trabalhando. Ok? 12 assim são os principais, né? Porque ele enviou os 70 lá, como nós já dissemos. Vamos lá. Então, as cidades de Israel podem significar, sim, o mundo. Né? É apenas uma metáfora para dizer que Jesus vai voltar antes que o mundo, né, o mundo em sua totalidade, ele ouça do Evangelho. Ou é durante esse período aí, né? Seja qual for o significado real de que Jesus quis dar ao acrescentar a cidade de Israel, o mais importante é que a ênfase das suas palavras recai sobre o ministério de evangelização dos apóstolos e dos seus substitutos, portanto nós ainda, e que deveria ocorrer de maneira ininterrupta até que venha o Filho do Homem. Então é isso que significa. Tá certo, gente? É isso que significa. Concluímos que os 3 textos sobre a iminência não estão necessariamente ensinando sobre a volta de Cristo dentro do período daqueles que o ouviram, mas possuem uma revelação que corresponde a um período de tempo muito mais amplo, sendo que ainda a sua intenção não foi o de marcar uma data para a sua volta, para a volta de Cristo, mas sim para alertar a igreja a vigiar, ciente das consequências que acarretariam a negligência tal aviso. Né? Então, tudo que Jesus fala, em outras palavras, é para despertar a igreja ao evangelismo. Tá? A igreja precisa evangelizar. Né? Nós ansiamos mesmo a volta de Cristo, então precisamos evangelizar. O mundo precisa conhecer a Cristo. Né? Ainda que não possamos ir, precisamos financiar. Se você descobrir uma parte do globo terrestre que não tem o evangelho, invista em missões nesse lugar. Né? Porque é o nosso dever, né? Amar a volta de Cristo. E uma das formas de amar a volta de Cristo é fazer missões. É pregar o evangelho, onde quer que seja. Né? Aqui, acolá, e principalmente em lugares ainda que nós sabemos que há pouca incidência ou pouca pregação do evangelho. Tá certo? Então é um dever da igreja, um dever nosso, meu e seu, de pregarmos a palavra de Deus. Não obstante termos visto até aqui sobre a iminente volta de Cristo, há outros textos que apontam para as coisas que vão acontecer antes que ele volte. Nós vamos falar sobre os sinais da volta de Cristo, né? Aí nas próximas aulas aí, tá? Sobre sinais. Agora, nós vamos tratar em alguns textos sobre o atraso da parúzia. Nós estamos tentando resolver o embrulho, né, que os teólogos liberais fizeram na história, dizendo que Jesus Cristo errou. Então estamos solucionando, mostrando aos irmãos que isso é uma questão de interpretação errada, né? E agora nós vamos ver que há vários outros textos da palavra de Deus que falam que não, que Cristo vai demorar mesmo, que há um longo período de tempo. Né? Esses textos são claros ao mostrar que há um longo período de tempo
que ficaria antes de Cristo retornar, portanto. Tá certo? Então, é ainda para, né, justificar que esses teólogos erraram nas suas interpretações sobre o atraso de Cristo. Tá certo? Vamos ver se dá para a gente acabar aqui, o 9.2.2. Vamos ver se dá para a gente acabar aqui. A parúzia pode estar ainda bem distante. Pode estar, como Cristo pode voltar já. Né? Eu creio que já há sinais suficientes para a volta de Cristo. Eu creio, em particular eu creio. Né? Embora eu não seja desses teólogos eminentes que creem que, né, olha, esse é um sinal agora, Cristo vai voltar. Como agora no começo do ano houve vários teólogos não, né? Só chama de falso profeta, mas enfim, pessoas que predizeram que Cristo voltaria em março, marcaram até o dia, né? Alguns marcaram até a hora. Isso já aconteceu muito na história, principalmente nos adventistas, nos testemunhos de Jeová, nos mormons. Todas essas doutrinas marcaram a volta de Cristo e quebraram a cara, né? Messianistas, o movimento messiânico, Antônio Conselheiro, lembra-se aquele movimento lá de Pernambuco? Então eram movimentos messiânicos. Quando a gente estudou o messianismo no mundo e no Brasil também, nós vamos ver que está relacionado à volta de Cristo. São tipos de messias que diziam que Cristo tinha voltado, que estava voltando, e aí envolve também com as doutrinas dos falsos cristos, né? Como o Henri Cristo que tem hoje nos nossos dias, enfim, né? Mas se você se aprofundar nesse assunto, você vai estudar sobre messianismo, movimento messiânico, e você vai ver que ainda hoje há muitas datas marcadas aí para a volta de Cristo. Tá bom? Vamos lá. A parúzia pode estar bem distante. Algumas falas de Jesus indicam que alguns eventos vão acontecer antes da sua volta. Em Mateus 24,14, Jesus dá a entender que a pregação do Evangelho em todo o mundo precederia a sua volta. Falamos sobre isso, acabamos de falar sobre isso. A pregação do Evangelho precederia. Olha lá, Mateus 24,14. Vamos ler, vai. Vamos ler. Começamos um pouquinho atrasado, vamos entrar uns 10 minutinhos aí. Mateus 24,14. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então dá a entender aqui que tem que ser pregado em todo mundo antes que Cristo volte. O mesmo parece também ocorrer em relação a Marcos 14,9. Vamos lá, Marcos 14,9. Finalzinho de Marcos. Marcos 14,9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Está falando da mulher que ungiu a Jesus em Betânia, né? Essa mulher ungiu a Jesus, né? Derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus, tá certo? E olha só as palavras: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, então o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo, tá certo? Dá a entender que o Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, tá certo? Em Marcos 13,7, Jesus alerta de que quando, porém, ouvires falar de dores e guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E da mesma forma que os textos já citados nos passam a nítida impressão de que deverá existir um atraso para a parúzia. Muitas parábolas de Jesus sugerem o mesmo, né? O que é esse atraso da parúzia? É um tempo, né? Então, ao contrário do que os liberais dizem, Jesus não prevê um dia ali dentro da época dos apóstolos para voltar. Isso é apenas uma falsa interpretação, né? Há vastos textos, vasto material bíblico que demonstram que Jesus nitidamente falou que haveria um espaço longo de tempo, né? Então, uma dessas evidências é que o Evangelho deveria ser pregado em todo mundo, e para ser pregado em todo mundo, né, demanda, né, séculos, ok? Nós temos lugares hoje ainda não
não civilizado, quiçá pregado o evangelho naquele local. Né? O pessoal não sabe nem ler a língua em que o evangelho está escrito. Correto? Mas vamos lá. Muitas parábolas de Jesus sugerem o mesmo, um lapso de tempo aí, antes que Jesus volta. Por exemplo, a parábola das 10 minas, Lucas 19, 11 a 27. A parábola do joio, Mateus 13, 24 a 30. A parábola da figueira, Mateus 24, 32 a 44. A parábola do bom servo, do bom servo e do mau servo, Mateus 24, 45 e 51. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. Então, todas essas parábolas diz assim que o seu senhor saiu e passou um longo tempo, foi viajar. O que é isso? Na verdade, é uma ilustração para mostrar que é um tempo em que Cristo não permaneceria na terra. E de fato ele não permanece. Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Tá certo? Então, quando ele voltar, é que se dará o ápice, né, o evento final de todo o plano redentor de Deus, todo o plano da salvação e, portanto, o julgamento e a volta de Cristo em glória. Tá certo? Então veja aí, está na nossa apostila lá. Parábola do joio, parábola da figueira, parábola do bom e do mau servo, parábola das 10 virgens, parábola dos 10 talentos. Todas essas parábolas, elas falam de um lapso de tempo, de um tempo aí extenso. Dentre as parábolas mencionadas, fica evidente o fator de um longo tempo, antes da vinda de figuras importantes semelhantes e que, portanto, se identificam com a pessoa de Jesus Cristo. Né? É o seu Senhor lá, ele representa Jesus Cristo, é o noivo das 10 virgens, 5 são prudentes, 5 são nécias, é o noivo que vai chegar de surpresa. Então, todas essas parábolas têm figuras que representam a figura de Jesus Cristo, certo? E se identificam com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o centro da parúzia, né? A parúzia é em relação a Cristo sempre. Pena que eu não posso ler cada parábola dessa com vocês, mas eu citei aí elas. Diante de tudo o que já estudamos, é impossível saber o tempo exato em que ocorrerá a parúzia. Por isso, pelo fato dela ser inesperada, devemos vigiar. Então nós vamos começar a partir de semana que vem aqui, agora já passado o problema que os liberais levantaram e nós tratamos isso, espero que você creia, né, de que Jesus não se enganou. Nós vamos tratar agora a vigilância da igreja. A igreja não sabe o dia que Cristo volta, apenas tem que ficar vigilante. Em todas essas parábolas que nós mostramos aí, apenas indicamos, há o termo da vigilância. Né? Por que vigiar? Porque nós não sabemos o dia que ele volta. Né? E a igreja deve estar em constante vigilância. Então é isso que é um fator principal sobre a volta de Cristo que nós vamos estudar a partir de semana que vem. Tá certo? A vigilância da parúzia é o próximo ponto. A certeza da parúzia, então agora nós já temos a certeza de que Cristo voltará. E as formas e como se dará a parúzia, a volta de Cristo. Né? Que é, já adiantando um pouquinho, pessoal, visível, em poder e glória e repentina. Tá certo? Então são formas em que Cristo voltará e que alguns liberais também não creem que Cristo vai voltar pessoalmente, né? E, enfim, não vamos adiantar mais do que isso não, né? Mas semana que vem a gente vai estudar junto sobre a vigilância em relação à parúzia. Você está esperando a Cristo? E está esperando da maneira correta? Né? Quando o seu Senhor bater a porta, você está pronto para atendê-lo? Fica com essa pergunta para nós estudarmos semana que vem. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de cada um aqui. Que Deus te guarde, que Deus abençoe a tua família. Estamos juntos aí. Qualquer dúvida, por favor, nos envie para tentarmos solucionar aí na medida do possível. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá.